Bom dia, graças e paz ao nosso Senhor Jesus, boa tarde também, boa noite àqueles que vão acompanhar depois pela rede social. Desde já eu agradeço, a confiança da igreja, do Léo, da Itamar, como ele falou, nós estudamos em 2003, 2005, tá ficando tiozinho, E as coisas de Deus, eu sempre falo que é impressionante, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, em 2005, nós saímos aqui de Campinas, nos formamos na sexta-feira e na segunda nós já estávamos em São Luís do Maranhão. Ficamos lá 3 anos, retornamos para Campinas, Santo Antônio de Poços especificamente. Depois fomos para Juazeiro, ficamos 8 anos no Ceará. Depois do Ceará, viemos para Arapongas, no Paraná. Trabalhamos ali quase 6 anos, E agora o desafio na vida da Angélica, e como fala que aqui é a família espiritual, então eu vou ter que ficar realmente aqui mesmo, Porque eu estou abandonado pela esposa, como vocês têm visto, Já 2 semanas que ela me abandona, ela viajou, está chegando hoje de viagem pela FEPAS, Então já estou cansado, lembrei até do tempo seminarista, só comendo miojo, biscoito, café, pão, Porque as coisas mudam, irmão. Teve um tempo que era eu que viajava, E ela ficava no campo e eu viajava para poder fazer as parcerias, E hoje é ela quem viaja. Então, nada melhor que uma igreja que tem 2 colegas, uma família espiritual, o qual eu sempre me senti abraçado desde que nós chegamos aqui. A Angélica chega hoje, mas já vai viajar esse mês de novo 12 dias. Então, ore por mim, que a única coisa boa é que estou emagrecendo, Mas não é um emagrecimento bom. Então ela chega hoje, mas ela também está muito feliz com isso. Orem por ela, O Ricardo está aqui, é da diretoria, sabe o quanto é o desafio da FEPAS também, atender tantos projetos espalhados pelo Brasil, principalmente na região do Norte e Nordeste, onde a FEPAS tem trabalhos já bem relevantes, Esteja orando por isso. Temos muitos desafios também, como igreja. Então, desde já agradeço a Deus, a igreja, em especial o Léo e a Ita, Realmente o tempo passou, meu cabelo não está tão branco assim, mas a barba está, Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Vamos abrir a Bíblia, o celular, lá no 2º livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Depois você pode deixar já nós vamos ler alguns versículos, mas primeiramente eu gostaria de ler esse texto, segundo livro de Samuel, capítulo 12, vamos ler primeiramente só o versículo 20, um dos textos preferidos meu, quando você pega aí todo o capítulo, uma história que todos conhecem, mas que tem lições preciosas, o qual Deus sempre toca o meu coração quando eu leio esses textos. Segundo Samuel 12, 20 diz: Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa, pois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. O que eu acho interessante é todo o contexto, o qual Davi, ele levanta do chão, ele vai se perfumar e ele vai voltar a viver um novo ciclo. Por isso que eu gostaria de meditar sobre o tema seque as lágrimas e siga em frente. Há momentos que nós teremos que fazer isso, secar as lágrimas e seguir em frente. Mas só lembrando um pouco, resumindo um pouco a história de Davi, Davi ele deixou o quê? De guerrear. Quando ele tinha que ir com Israel, ele ficou o quê? Ocioso. E dizem por aí que mente vazia é a oficina do diabo, Então temos que ter cuidado para não ficarmos com a mente ociosa. E aí Davi fez o que? Ele viu uma mulher na sacada, uma mulher, deveria ser bonita, E ele desejou aquela mulher, mesmo não sendo sua. E logo Davi usou a sua autoridade de forma errada para deitar com a mulher que não era dele. E aí Davi engravidou Batseba. E Davi, tentando esconder seu pecado, ele fez o que? Armou ainda. Olha só que gente boa que era o Davi,
Ele pegou a mulher que não era dele, engravidou, e depois, para que ninguém descobrisse, ele mandou embriagar, armou toda uma cilada e colocou lá o marido da mulher na linha de frente, e ele morreu. Só que aí nada fica encoberto com Deus, amém? E aí nesse texto foi Deus que colocou quem? Um profeta, Natan, que não é o Natan, né? Estudou conosco também, é bom a gente, lembrei agora, lembrar, porque são pessoas que estão no campo, lá no Vietnã, né? E o profeta foi e confrontou Davi. Pois leia com o tempo, contou toda uma história, e aí Davi ficou furioso com aquele pecado. E aí o profeta falou, esse pecado é seu, cara. E aí vai o desenrolar da história. Então, nós precisamos secar as lágrimas, seguir em frente e adorar o Senhor, amém? Precisamos secar as lágrimas, seguir em frente e, como nós fizemos aqui, adorar o Senhor. Agora, o que nós precisamos compreender a respeito dessa história? O que eu compreendo? Primeiro, compreender que todo pecado traz uma consequência, ainda que seja perdoado. Vamos lá, segundo o livro de Samuel 12, vamos voltar para o 9 e 10, para que a gente compreenda. Olha só, por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. A espada nunca se afastará da sua família. Todo pecado traz uma consequência, ainda que seja perdoado, caso haja arrependimento. E é interessante, se você olhar para a vida de Davi e a família dele foi um desastre, irmão. Foi um irmão que estuprou a irmã, o meio-irmão que quis se vingar, o filho que queria matar o próprio Davi. Por quê? Porque houve um pecado. E se você olhar lá no livro de Mateus, se eu não me engano, na genealogia, o próprio autor vai dizer, Salomão, filho de Davi, né, com a mulher de Urias. Nem o evangelista perdoou, ele fez questão de dizer que a mulher que Davi estava, não era a mulher dele. Todo pecado traz uma consequência, por mais que muitas vezes nos arrependamos. Mas, exemplo, se você matou alguém, se arrependeu, vou dar um exemplo, vai lá, se entregue e vai pagar a sua pena. Há consequência, ainda que há consequências diferentes. E muitas vezes nós vivemos uma vida com pecados invisíveis aos olhos humanos, mas jamais de Deus. E Davi, porque ele achava que era o rei, ele achou que ninguém ia saber disso, e ele foi armando, articulando, mas Deus tem os seus profetas. E o que eu acho mais interessante nessa história, é que quando o profeta chegou para confrontar o rei, e falou que era ele aquele homem, o rei não falou, quem é você? Quem pensa que você é para falar assim com autoridade? Eu sou uma autoridade espiritual, não admito que fale assim. Aí que entra a diferença do rei Davi. O rei Davi era humilde, ele tinha humildade para reconhecer as suas falhas. Falou, pequei. Por isso que Davi era um homem diferenciado, quando se fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Vivemos uma geração que hoje, primeiro, os profetas só pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, amém? Segundo, há pessoas que acham que o seu pecado não pode ser levado em conta. O rei, ele aceitou de um profeta. Mas quantas vezes nós estamos vendo escândalos por aí, porque aqueles que são repreendidos, eles não aceitam. E vai chegar uma hora que Deus vai trazer à tona. Eu sempre falo, pecado confessado é pecado perdoado. Pecado escondido, uma hora a casa cai, seja de quem for, pode ser meu de quem for. Então nós precisamos compreender isso, mas calma, não precisam ficar assim tensas, as coisas vão melhorar. Quando fala de pecado a gente já fica meio assim, né? Mas calma, eu só estou querendo lembrar que o pecado, ele vai gerar consequência. Às vezes, né, as pessoas trocam toda a sua família por 20 anos, por 5 minutos de prazer.
Para dar em quê? Às vezes, no momento de loucura no trânsito, eu melhorei bastante, eu era bem estressado, irmão. Quantas pessoas de bem acabam matando o outro, não é porque é assassino, mas no momento, né? Como diz aí um autor, de gênio e louco, todo mundo tem um pouco, tem hora da nossa loucura mesmo. Se a gente não tiver domínio, há pessoas que estão presas, porque no momento de raiva cometeu algum tipo de delito e tem que pagar. Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia muito bem isso. Davi, quando o profeta falou, olha, você pequeis contra o céu, contra Deus, se você olhar lá na frente, Davi pecou de novo na questão de fazer como é o nome? Esqueci. Que Deus não mandou, ele contou todo o povo, o recenseamento, né? E aí, Deus falou, o que você prefere? Deus deu a opção dele, não foi dele se livrar do pecado, de livrar das consequências. Deus deu a opção de qual castigo ele queria, era igual no nosso tempo, lembra a mãezinha, o paizinho? Pegava o chinelinho, o que você quer? Apanhar com esse chinelo? A havaiana dói mais, né? Tempo da havaiana. Você quer apanhar de cinto? Ou eu sou do tempo ainda do fio de ferro. Lembra aqueles ferros de engomar, de passar? Aí tinha uma tomada que ligava, ficando velho mesmo, hein? Meu Deus do céu. Aí tinha aquela tomada que ligava para esquentar o ferro, não tinha esses ferros ainda, né? Eu já apanhei muito com aquela tomada lá. A minha esposa levou até tesourada já, ela não está aqui não, né? E nem por isso nós somos uma geração que tem raiva dos pais. Pelo contrário, eu amo a minha tia, minha mãe que me corrigia, porque só corrige, a Bíblia diz, né, que Deus corrige aquele que ama. Então, se você é corrigido por Deus ou por alguém, é porque essa pessoa te ama, amém? Mas hoje vivemos um tempo difícil, não é um tempo melhor ou não, como eu falei para os jovens, são tempos diferentes. Então, vamos lá. Segundo, o que nós precisamos compreender? Que nenhuma vontade humana é maior que a soberania de Deus. Tenho falado isso. Nenhuma vontade humana é maior que a soberania de Deus. Vamos lá, 2 Samuel 12, 21, 22. Eu acho fantástico, acho que até o Léo falou desse texto aqui. Fala assim, seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu, enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Olha só, os conselheiros de Davi estavam preocupados, porque Davi estava jejuando, Davi estava triste, Davi não queria mais comer, não queria saber de nada, só estava no seu quarto. E aí a criança ficou doente e Deus disse, olha, a criança vai morrer. Deus decretou, irmão. E quando Deus decreta, não tem campanha de 7 sexta-feira, não tem jejum, não tem oração, nada vai mudar a vontade de Deus, nada vai mudar a soberania de Deus. E Davi, ele entendeu muito bem isso. E aí falaram assim, agora a criança morreu. Como que nós vamos falar isso para o rei? Se ele já está assim agora, sem a criança morrer porque está doente, imagine se a gente contar. E aí quando chegaram, Davi olhou a expressão e disse, a criança morreu, né? Amém. Secou as lágrimas, enxugou o rosto, se perfumou e colocou sua roupa. Por quê? Porque ele entendeu que o jejum e a oração dele, por mais que seja importante, jamais vai manipular a vontade de Deus. A nossa oração, o nosso jejum, as nossas ferramentas espirituais não é para manipular a vontade de Deus, mas sim para encontrarmos a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus. Deixa eu falar algo para você que já aconteceu comigo. Talvez você esteja orando e jejuando por coisas que Deus já determinou que não volta mais. Não volta mais. Quantas vezes eu gastei energia emocional, até espiritual, orando para que Deus me desse algo que Deus já determinou que não iria dar mais. Enquanto não entendermos isso, nós não podemos viver outro ciclo. Davi estava chorando com razão. Qual é o pai e a mãe que não chora por um filho? Só que Davi entendia também que esse filho era a consequência do quê? Do seu pecado. E aí quando ele entendeu que a criança morreu, Deus poderia ressuscitar? Sim, mas ele entendeu que Deus já tinha dado uma palavra, a criança vai morrer. Eu não sei qual é o projeto teu, mas algumas coisas Deus já decretou. Não adianta mais orar e jejuar, mas por quê?
Porque Deus tem algo melhor, amém? Do que aquilo que você estava pensando. Quem sabe essa criança poderia ter nascido com algum problema, mas nós precisamos compreender isso. E aí, sendo um pouco calvinista, quando descansamos na soberania de Deus, em qual sentido? Entender que a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável, e que por mais que muitas vezes dói aceitar a vontade de Deus, o próprio Jesus orou a respeito disso. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas no entanto seja feito o quê? Tua vontade. E aí Jesus cumpriu a vontade de quem? Do Pai, porque o Jesus homem ali sabia o quanto iria doer a crucificação, sabia o quanto era cruel aquela morte, mas ele se entregou porque ele entendia que a vontade do Pai era melhor que a vontade dele, porque a vontade do Pai, por mais que doa, irmão, mas lá na frente é bem melhor. Então, a sua oração, o seu jejum deve ser para que você compreenda a vontade do Pai e aceite, que nem sempre é a vontade de Deus é a nossa, quase nunca, e muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar a vontade de Deus. Por quê? Porque às vezes a vontade de Deus vai contra aquilo que nós buscamos e esperamos. Davi falou, eu vou orar, meu Pai é misericordioso, olha, Deus é bom e maravilhoso, sim, mas aí quando ele entendeu, morreu. Sabe, irmão, aqui que está a questão. Ao tempo do luto, né? O tempo do luto precisa ser vivenciado. A Angélica teve um episódio que nós tivemos lá em Juazeiro, qual o irmão dela faleceu aqui, em Santo Antônio de Posse. E aí o Brasil não é um país pequeno. E aí quando nós fomos ver a passagem de Juazeiro para Campinas, naquela época só a ida estava R$4.000. Nós não tínhamos recurso. E ela não pôde vir no velório do seu irmão. Ela não teve a oportunidade de viver o luto, no sentido de ver, né? Então isso gera problemas também. Então viva o luto. Está desempregado? Chore. Se tiver INSS, chore mais, porque demora, né? INSS. Seguro, então, aposentadoria, então, tem que trabalhar até a idade dos pastores aí que eu conheço mesmo. Chore, irmão. Mas haverá um tempo que diz, o choro pode durar a noite, mas haverá um momento que nós teremos que sair dessa posição, secar as lágrimas, seguir em frente e continuar adorando a Deus, amém? Haverá um momento onde nós teremos que secar. Não sei o que você está passando, não sei o que eu passo, mas houve um momento que eu tive que dar um stop na minha vida e falar, chega de sofrer por isso, porque isso aqui não tem mais jeito. Se fosse vontade de Deus, é claro que nós temos que ter discernimento do tempo e o não de Deus, mas Davi ele teve discernimento que não ia mais voltar, aquela criança não ia voltar mais, e é importante termos esse discernimento, porque senão a gente vai viver como aqueles que dizem, né, que excesso, que é depressão, que é excesso do passado, é isso, algumas coisas desse tipo, né? Se a gente ficar só preso ao passado, meu querido, se eu vou ficar preso ao meu passado, eu nem vou viver mais, meu passado é sujo demais. E se eu for ficar preso a algumas coisas, depois que eu me converti e pedi para Jesus, e Ele não me deu, eu vou viver frustrado e decepcionado. Então haverá momentos que vamos ter que secar as lágrimas, enxugar o rosto, coloca aí um Ferrari Black, um Azarro, nem que seja falsificado, que o original está muito caro, comprava muito no Paraguai, lá que era próximo, né? Mas era original. Coloca a sua melhor roupa e vem adorar o Senhor no culto, amém? Venha na quinta. Para mudar o ciclo, nós precisamos encerrar alguns ciclos. E para encerrar um ciclo e mudar, não é fácil. E aí Davi, ele compreendeu, por mais que venhamos aqui quinta-feira, a gente vem o quê? Buscar a vontade de Deus. Não é buscar a vontade nossa. Como disse o Léo aqui, tem igreja aí que vai falar que você vai buscar, que Deus vai dar, coloca Deus na parede. Irmão, quem somos nós para colocar Deus em algum lugar? Nós temos que nos colocar no nosso lugar de servo. Humilde como Davi, pequei contra o céu e contra ti, Senhor, mas a palavra do Senhor também diz que nós temos um Deus que é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados.
E nós temos que secar as lágrimas, trocar de roupa, trocar a vestimenta, para que possamos entrar no novo ciclo. Porque não é fácil, meu querido, mas a nossa vontade jamais manipulará a vontade de Deus. Nós temos que permitir que a vontade de Deus molde a nossa vontade, que o caráter de Cristo seja moldado em nós, não o contrário. Vivemos uma geração que pensa que sabe mais do que Deus. Aquele filme é bem interessante, né? Do Jim Carrey lá, do Poderoso, né? Se você tivesse no lugar de Deus, se eu tivesse no lugar de Deus, já tinha fulminado o Corinthians, a torcida inteira. Se eu tivesse no lugar de Deus aí, meu querido, a igreja aqui já tinha comprado o quarteirão inteirinho aqui, igual a Lagoinha. Mas não é igual a Lagoinha, só os prédios. Mas nós não estamos no lugar de Deus. Essa é a minha vontade. Mas é a vontade de Deus? Até porque os corintianos também merecem a misericórdia do Senhor, amém? Eu amo os corintianos também. Só não amo o time. Então, irmãos, é muito importante a gente compreender. Eu falo isso experiência própria. Tenho sofrido. Não é fácil dar a volta toda. Até o meu carro deu a volta, irmão. Eu comprei o meu carro em 2011 aqui na Alpina Veículos. Coitado, foi lá para Juazeiro, rodou o Brasil inteiro, para lá e para cá. Voltou para Campinas. Agora está na oficina do irmão. Cansou também. Se desgastou, irmão. Vai chegar uma hora que eu não sei não, né? Vou ter que mudar o carro, mudar o ciclo. Se for depender da Angélica, já tinha mudado. Mas se for na conversa de mulher, né? Você muda tudo na hora que vai ver as contas, filho. Né? Mas é importante, irmão. Brincadeiras à parte, não é fácil. Mas quando a gente se entrega de fato, se entrega e aceita a vontade de Deus, irmão, o novo de Deus passa a ser prazeroso, amém? Você vai entender isso, porque na prática não é fácil. Mas vamos lá, terceiro, olha só que legal esse aqui, né? Segundo Samuel 12, 24, olha só. Aí depois de tudo isso, Davi fez o quê? Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela, e teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Olha só, que eu falei para você não ficar muito tenso na hora do pecado. Por quê? Precisamos compreender que as misericórdias e amor de Deus são maiores que as nossas imperfeições, são maiores que os nossos pecados. Isso se chama graça do Senhor. Ainda que estejamos falhos, ainda que erremos, talvez bem menos que Davi, ou não, mas a graça que estava sobre a vida de Davi, as misericórdias que estavam sobre a vida de Davi, está sobre as nossas vidas. Aquele menino morreu, mas Deus deu o outro filho, Salomão, o grande rei. Talvez o projeto que você insiste tanto, e Deus já falou, acabou, é porque Deus tem um projeto melhor na sua vida, meu querido. Deus tem um Salomão na tua vida. Pare de chorar por esse projeto, por essa questão que não deu certo. Porque quando está nas mãos do Senhor é diferente. As coisas dão certo, sem você precisar forçar a barra, sem você precisar, deixa acontecer. Mas lembre-se, e aqui vem o outro lado, Deus exorta, os profetas exortam. O que é exortar? É trazer o alvo. Pecar, errou o alvo. Exortar, quem julga é o diabo. Então, se você está aqui nessa manhã, tem alguma coisa te acusando, falando do teu pecado, te acusando, a acusação é diferente de exortar. É o diabo querendo te intimidar. Mas lembre-se que as misericórdias do Senhor são infinitas, que a graça de Deus está sobre as nossas vidas sempre. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus, meu querido. Davi viveu isso. E quantas vezes nós nos sentimos mal. E que bom quando a gente peca, que a gente se sente mal, né? Muito bom. O problema é quando a gente peca e acha que está tudo legal.
Davi achou que estava tudo legal, ninguém vai saber, eu sou o rei e qualquer coisa eu coloco disciplina, mando matar, porque eu sou autoridade. Mas quando existe uma autoridade espiritual, não tem rei nenhum que resista, meu querido, porque a autoridade que vem do céu é diferente da autoridade aqui na terra. Então, meu querido, quando a gente fica incomodado com o pecado, é bom, é legal, porque você está entendendo que o pecado nos separa de Deus, mas por outro lado, tenha cuidado para que esse pecado não se torne o motivo do seu afastamento de Deus, porque quem acusa, quem fica julgando, acusando é o diabo. Agora Deus exorta, meu filho, para com isso, eu estou sabendo, mas Senhor, não, você errou, você quer a chinela havaiana, o cinto ou o fio de ferro? Nenhum, não tem jeito, você vai ter que pagar. Até Jesus pagou, irmão. Jesus que não tinha nada pagou a nossa conta. Por quê? Alguém tinha que pagar. Porque não é amor e justiça. O amor é justo. O amor de Deus é justo. Então, ele não poupou nem o seu próprio filho. Você acha que vai poupar? Irmãos, quantas vezes eu fiz chantagem com Deus, irmão? Biquinho até hoje. Uma mãe de quase 50 anos chorando. Deus, sou teu servo. Olha aí como está a minha situação. Deus, se o Senhor não operar nisso, o Senhor vai ver, viu? Irmão, Deus sabe... Quem não corou assim? Fala, confessa aí, não precisa confessar agora não. Quem nunca fez chantagem com Deus aqui, irmão? Quem nunca foi para o quarto? Deus, se até a tal hora o Senhor não operar, amanhã eu não vou para o culto. O que o culto tem a ver com isso, irmão? Não vou mais na igreja, e o pastor Léo vai ver, o que o pastor tem a ver com isso? Problema seu, ele vai estar aqui, Deus continua sendo Deus, e a igreja continua sendo igreja. Mas faz parte, né? Nós somos como um filho mimado às vezes, porque nós achamos que Deus tem que fazer tudo o que a gente quer. Mas quando nós compreendemos que Deus é um pai justo, mas amoroso, Davi disse o quê? Que preferia cair na mão de quem? De Deus. Porque o homem é cruel, irmão. Vamos ser sinceros. O homem é cruel. Mas Deus, ele é justo. E a última palavra de Deus sempre vai ser misericórdia. Tem a justiça. É só você olhar para a história do povo de Israel. O pessoal aprontava, ia para o cativeiro, Deus levantava, saía e voltava de novo, mas Deus estava sempre, por fim levantou quem? O seu Filho Jesus Cristo. Então, meu querido, precisamos compreender que as misericórdias e amor de Deus são maiores que as nossas imperfeições. Concluindo, os salmos de Davi esquadrinham o coração de um verdadeiro homem segundo o coração de Deus. Mesmo sendo um pecador cheio de imperfeições, ainda assim nos ensina lições preciosas através de suas orações sinceras. O salmo de Davi é uma expressão da cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque ele entendia que quantas vezes ele estava com o coração impuro. Davi foi um homem também sanguinário, um homem de guerra, mas ele orava, Senhor, eu sou falho, sou pecador, sou pobre, miserável, mas cria em mim um coração puro, não retires de mim a tua presença. Outro desejo que Davi tinha, que eu possa habitar na tua casa para todos sempre. Essa é a oração de um homem segundo o coração de Deus. Não é uma oração se justificando, como nós fazemos. Senhor, tu sabes porque eu fiz isso. Eu não queria fazer isso. Mas o Senhor sabe muito bem como eu sou, meu temperamento é assim. Deus fala, sei, vai se converter, converte teu temperamento também. Mas, meu querido, assim como Davi, é tempo de secarmos as lágrimas e adorarmos o Senhor pelo perdão dele para conosco através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Temos que agradecer a Deus pela sua soberania, as misericórdias que se renovam a cada manhã, e assim seguir em frente, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Davi chorou por esse filho, mas ao amanhecer veio Salomão, o melhor de Deus para Davi. Não sei pelo que você está chorando, mas uma coisa eu sei, seque as lágrimas, porque Deus tem o melhor para você ainda. Deus tem o melhor sempre. Até o não de Deus é o melhor para a gente. Até quando Ele fala não, é o melhor, meu querido. Então que possamos realmente sair daqui dessa manhã, secando as lágrimas. Claro, você está vivendo um luto, viva também, tem um tempo. Você não pode viver de luto. Você não pode viver chorando por algo que não vai voltar mais. Mas eu estou jejuando, eu também jejuo, irmão, todo dia, de meia-noite às 5 da manhã, eu estou jejuando todo dia. E muitas coisas não mudaram na minha vida. Porque o jejum e a oração
não muda Deus, mas molda o nosso coração ao coração de Deus. É diferente. É de Deus para o homem. Não é o homem que manipula a vontade de Deus. Portanto, como eu cresci aqui, mas sou nordestino, com orgulho eu sempre falo que a oração do caba macho é quando ele ora como Jesus. Senhor, vai doer isso aqui. Eu não queria passar por isso. Vai ser difícil. Mas, no entanto, faça a tua. É fácil orar isso, irmão? É fácil recitar, né? Até arrepia, revira o zoinho. Mas e viver isso? Aquele emprego que aparece, um é 5, outro é 10, outro é 15. Qual que você vai dizer que é de Deus? De 15. Será? Calma, irmãos, não se entrega. Será que é o de 15 que é o de Deus? Será que o de 15 não vai te afastar da tua casa, da tua família? Será que o de 15 não vai te afastar da família espiritual? Sabe, irmãos, nós temos que ter muito discernimento das coisas. E Davi era um homem que aprontava, mas ele tinha sensibilidade suficiente para quando Deus falasse com ele, ele entender. Quando Deus falava, ele entendia, ele compreendia isso. Então que nós possamos compreender e sair daqui nessa manhã secando as lágrimas, siga em frente e adore ao Senhor, porque Deus ainda está no controle de todas as coisas, amém? Ele tem um Salomão, ele tem o melhor. Senão a gente vai viver como aquele desenho, quem é do meu tempo sabe, né? Ó céus, ó dia, aquela nuvem carregada em cima. Teve um tempo que eu estava assim, está saindo agora. Onde você vai, né? Quebra o carro, você leva topada do nada em casa. Você está no trânsito, o cara passa, faz gesto obsceno. Mas, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Que pecado é esse que eu não estou vendo? Parece que está entranhado, nem você sabe que é tão pecador. Mas às vezes, irmão, é um período para que Deus possa provar o nosso coração e a nossa fidelidade, amém? Então vamos ficar em pé e orar nesse espírito. Pedir um louvor aqui para me ajudar. Eu gostaria de desafiar, assim como eu fui e sou desafiado quando eu vejo. Parece até uma frieza de Davi primeiramente, né? Quando as pessoas estão preocupadas em dar uma má notícia para ele, o que ele faz? Seca as lágrimas, tá bom, traz minha janta aí. É igual hoje, né? A Angélica vai chegar, uma jantinha diferente hoje, eu estou cansado. Valeu esse período aqui sozinho. Valeu o período de luta, porque quando vem a bênção, parece que é mais prazeroso, né? Você comer aquela comida que você está com saudade. Fico imaginando quando for na minha terrinha, comer aquela carne de sol, com manteiga de garrafa e feijão verde. Mas até lá, meu irmão, tem luta ainda. Passagem está cara. A situação está difícil. Mas eu gostaria de desafiar você. Eu não sei porque você tem chorado. Se é um relacionamento, se é um trabalho, se é uma perda, é comum. Mas eu quero te dizer nessa manhã, Deus está aqui, como já foi falado. Deus está aqui para dizer, seque as lágrimas, siga em frente, independente das circunstâncias, não deixe de adorar a Deus. Muitas vezes, no meio das tribulações, estou falando de mim também, irmão, a gente é tentado a deixar de adorar a Deus. E aí, uma vez eu fiz um curso aqui, de louvor, eu ouvi uma frase, não sei se foi do Daniel de Souza, que fala assim, que murmuração é o oposto de adoração. Quando a gente murmura, não estou falando reclamar, que quem não reclama, mas que a murmuração é o oposto de adoração. Então que as lutas, as tribulações que nós temos passado, seja um meio para adorarmos a Deus, como Ele merece, como Davi. Senhor, aconteça o que acontecer, não retires de mim o teu Espírito. Pode ir tocando aí, dedilhando, vamos orar. Coloca diante de Deus. Eu queria, se alguém aqui quer receber uma oração específica, levante a mão. Vou pedir para que os obreiros, pastor Léo aí, vá até aí você, levante a mão. Se alguém quer receber, temos uma senhora aqui.
Temos outra lá. Os obreiros aí, vamos orar. Vamos adorar a Deus. A oração, adoração é uma forma de oração. Oh Jesus. Há mais alguém? Fique com a mão levantada até chegar alguém em você. Oh Jesus, ajuda-nos, Senhor. Oh Senhor, Tu és digno, Senhor. Obrigado pela Tua graça superabundante sobre nossas vidas, Senhor. Oh Santo, Santo, Senhor. Oh Jesus, seca as suas lágrimas nessa manhã. Siga em frente e adore ao Cordeiro Santo, Imaculado. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e Ele está voltando. E como Ele nos encontrará nesses dias, adorando, buscando. Oh Jesus, nós Te adoramos, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pela Tua santidade. Adore ao Senhor, seque as lágrimas. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso para reverter a tua situação. Ele é poderoso para mudar o teu ciclo. Em nome de Jesus, vai abrir os teus lábios dizendo: Senhor, eu quero viver um novo ciclo. Deus tem algo melhor para a tua vida. Oh Jesus, adore ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é. Nós te adoramos, Jesus. Tu és digno de todo louvor e toda adoração. Assim como o rei Davi, nós queremos declarar: cria em mim um coração puro, Senhor. Não retires de mim a tua presença, porque sem tua presença, como disse Moisés, eu não vou. Toca agora aqueles que estão desanimados, cansados. Talvez chegou aqui nessa manhã pensando em desistir, Senhor. Mas Deus fala contigo nessa manhã. Assim como estive com Davi, eu estou contigo. Oh Jesus, declare, adore. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e era e Ele há de vir, Ele está voltando e Ele espera encontrar uma igreja em adoração. Oh, louvores a Ti, Senhor, somente a Ti. És tudo para mim, e eu Te adorarei. Adore, adore, independente das circunstâncias, independente das enfermidades, independente da tua situação. Adore ao Senhor, adore, adore, simplesmente adore. E declare: Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Não retires de mim a Tua presença. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo, tudo. És tudo para mim. Obrigado, Jesus, pelo Teu Eu cuidado. Te adorarei. Oh, Santo, 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 Santo. Tu és santo, Jesus. Vamos declarar isso. Santo, que Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Declare isso. Ele está voltando. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu Te adorarei. Aleluia. Você pode dar um aplauso para o Senhor Jesus. Você pode declarar: Santo, 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 Santo. Que Deus te abençoe.